No livro de Jeremias é dito que na época do cativeiro da Babilônia, um pouco antes dele, vários judeus estavam fugindo para o Egito. O profeta disse que aqui não deveria ser o lugar do povo de Deus. Na verdade, a arqueologia tem confirmado que, de fato, aqui na ilha de Elefantina, existia uma presença judaica, pelo menos por volta do 5º século a.C., ou talvez até antes disso. A nossa equipe veio até aqui filmar esse lugar e descobrir elementos que comprovam a presença do povo judeu aqui nesse lugar. Eles construíram, inclusive, um templo para Deus e fizeram um sincretismo entre a sua religião judaica e a fé egípcia e grega que estava aqui na região. Este será o nosso assunto hoje, portanto, fique atento porque o programa Evidências está começando. Evidências, temporada especial, Egito. A ilha de Elefantina era um local estratégico desde a época da 18ª, 19ª dinastia e assim continuou até o período greco-romano. Só para você ter uma noção, aqui eu tenho esse enorme santuário caído aqui, colapsado. Havia uma estátua dentro dele e ela é justamente do período romano. Então nós temos nesse mesmo sítio arqueológico a mistura de ruínas da época persa, da época grega, da época romana, da época da 12ª dinastia egípcia, da época da 19ª dinastia egípcia. Nós temos vários períodos, várias épocas, vários séculos se encontrando com restos arqueológicos, evidentemente, no mesmo local. E também temos a presença dos judeus. Ao que tudo indica, como eu falei com vocês, ao princípio, esta ilha seria uma fortaleza para defender o território de Faraó. Então ela ficava num lugar estratégico, tinha uma pequena guarnição militar, que se alguém viesse atacar o Egito, a guarnição já saía daqui em barcos e auxiliava o Egito na defesa do seu território, e assim continuou por muito tempo. Mas ao que tudo indica, Elefantina também atraiu pessoas de diferentes etnias, de diferentes culturas, e isto deve ter favorecido o caminho para que os judeus também viessem para cá. Se não no período de Jeremias, pelo menos no período de Esdras e Neemias. Uma das vantagens arqueológicas aqui da ilha de Elefantina é que, além dela estar num lugar aprazível para escavar, porque a despeito do sol quente, nós estamos em meio às águas do Rio Nilo, ela revela algo muito raro de encontrar no Egito Antigo: a presença de casas comuns. Aqui você tem feitos de tijolo, de adobe, as casas daquela época. É curioso que os egípcios mantiveram a prática de construir as suas casas feitas de tijolos de barro desde a época dos hebreus até na época greco-romana. Uma coisa que chama atenção nesses tijolos que você pode ver e que lembra aquela receita que a Bíblia dá da construção de tijolos pelos hebreus na época de Faraó, é que você vê vários buraquinhos aqui, que na verdade era o local onde ficava a antiga palha. Como a palha acaba apodrecendo, ela deixa esses buraquinhos aqui no tijolo. Esses tijolos não são da época em que os hebreus estiveram no Egito, mas têm a mesma técnica de construção, de manufatura, que os hebreus usaram quando estiveram como escravos nas terras de Faraó. Agora imagina, a mente da gente começa a funcionar um pouco. Aqui onde nós estamos é a rua e aqui nós temos o que sobrou de uma casa. Lá no fundo é possível ver o que sobrou de uma escada. Então era uma casa de 2 pisos, havia um terraço aqui em cima, nós vemos pequenos degraus ali de pedra. Atrás você tem um tijolo de adobe e aqui nós temos ainda muita cerâmica deixada no chão. Veja bem, isso aqui era a alça de algum jarro. Quem sabe alguém pegou água com esse jarro aqui, bebeu alguma coisa. Cerâmica de pelo menos 2, 3 mil anos que está aqui. Por todo o chão há cerâmicas espalhadas. E logo aqui nós temos a base do que seria um lugar para os animais comerem. Uma manjedoura. Está vendo aqui de pedra? Uma manjedoura do período greco-romano. É interessante imaginar que tudo isso aí tem pelo menos 2 ou 3 vezes mais idade do que o Brasil, desde a sua descoberta até os nossos dias. E já que eu falei da imaginação e da emoção junto com a arqueologia, a gente fica pensando, qual era o nome das pessoas que moravam aqui? Será que eles podiam imaginar que milênios depois alguém passaria no que sobrou da casa deles e gravaria um programa aqui? É apenas para filosofarmos um pouco sobre a
a efemeridade da vida, como a vida é passageira. Tudo realmente é transitório. Apenas os valores divinos, os valores de Deus são eternos. Eu sempre repito isto porque é uma realidade, é uma lição que nós tiramos dos próprios elementos da natureza. A pedra, o tijolo, a poeira mostram o que nós somos. Apenas um breve momento no curso das estrelas. Mas a Bíblia, o Evangelho, a promessa de Deus, mostra que nós somos muito mais do que isso. Somos muito mais do que pó. Somos sujeitos feitos à imagem e semelhança de Deus e criados para a eternidade. Uma das coisas que dificulta encontrar as casas dos pobres, das pessoas comuns daquela época, como eu falei, era o material do qual essas casas eram feitas. Lembra, eu fiz menção, a maior parte das casas eram feitas de tijolos de adobe. É lógico que o tijolo de adobe se enfraquece com o tempo, não sobra muita coisa para a posteridade. A casa dos ricos não, era feita de mármore, de pedra, de construções grandes, de granito. Esta sim sobrava. No caso do Egito, temos a peculiaridade que tanto os pobres como os faraós construíam a sua casa de tijolo de adobe. E por que isso? É que na crença deles, o tijolo, a casa onde eles moravam, era provisória. A casa onde a sua alma, a Ka, iria morar, que seria o templo ou a câmara mortuária, esta sim seria a sua residência eterna. Por isso que eles faziam os templos ou as câmaras mortuárias de pedra e as casas de tijolo de adobe. Esta é a diferença. Embora eu não assine embaixo da crença egípcia da imortalidade da alma, muito menos da ideia de um Ka, de uma alma morando em estátuas, em câmaras funerárias ou em templos, eu posso sim me admirar tremendamente diante desse povo ao saber que eles pelo menos entendiam algo que o cristão também precisa aprender e entender. Que a história do lado de cá da eternidade é provisória, é como o tijolo de adobe, não dura para sempre. O que dura para sempre é a cidade que Deus está preparando. Aquela sim tem fundamentos eternos. Agora eu quero aproveitar esse local onde eu estou aqui de Elefantina para falar com vocês um pouco sobre um fenômeno da arqueologia que nós chamamos de estratigrafia. O que é isso? Imagine comigo, você tem uma construção de casas, pontes, muros, etc. Com o passar do tempo, esta cidade é destruída, abandonada, vem a guerra, a ação do tempo, o terremoto. Imagina que você então tem um monturo de pedras. O povo que vem depois não costuma tirar todas as pedras para construir no mesmo local. Lembra, eles não tinham tratores como temos hoje, caminhões. Então eles acabavam construindo por cima daquele monturo de escombros da cidade anterior. Logo depois o processo se repetia e você então tinha a nova cidade construída aqui em cima, de novo, caída, destruída. Um povo que chegava depois construía outra cidade. Com isso, o que nós formamos? Camadas estratigráficas de assentamento, de povoamento. O que está mais embaixo é mais antigo, o que está mais no topo é mais novo. E é exatamente dessa forma que os arqueólogos que trabalham no Oriente Médio encontram os sítios arqueológicos em camadas estratigráficas de antiguidades. Aqui dá para você ver isso. Logo ali na ponta, eu tenho a base, o piso de uma casa antiga. Você vê? Se nós subirmos aqui, você vai perceber que há outro nível mais alto e outro mais alto. Entre o nível que está abaixo e o outro de cima, você tem uma camada de terra. Perceba bem, isso nos dá uma ideia bem clara de como o nível do chão, do solo da cidade foi aumentando. É lógico que isso encerra um dilema para o arqueólogo, porque para encontrar antiguidades, eu tenho que destruir antiguidades. Eu tenho que destruir uma camada, por exemplo, do período romano, para encontrar a camada do período persa que está abaixo. Eu tenho que destruir a camada do período persa para encontrar uma camada do período do ferro e assim por diante. Portanto, nunca os arqueólogos destroem todo o sítio arqueológico. Eles sempre deixam uma parte sem escavar, como você pode ver em todo esse cenário. Agora, o que parece ser apenas um monte de pedras desconexas e ruínas, são um texto para o arqueólogo. A partir daqui, nós conseguimos descobrir muita coisa sobre o dia a dia das pessoas. Aliás,
Eu falei anteriormente sobre as casas aqui, a importância delas. Está nesse momento acontecendo aqui uma escavação arqueológica, inclusive há uma brasileira trabalhando nessa escavação arqueológica, e eles estão tentando descobrir mais elementos sobre a vida diária da população comum de Elefantina. O que eles comiam, como eles viviam, qual o seu culto. Novas pesquisas vão nos revelar novas verdades. A propósito, falando em Elefantina, até agora eu não apresentei a origem desse nome. Por que a ilha se chama Elefantina? Elefantina é uma ilha no Nilo, ao sul do Egito, situada em frente à cidade de Assuã. Ela encontra-se a cerca de 900 quilômetros ao sul do Cairo, que é a capital atual do Egito, e tem 1.500 metros de comprimento e 500 metros de largura na parte sul. Já o nome Elefantina é de origem grega e significa cidade dos elefantes. Não se sabe se esse nome estaria relacionado com o fato de na ilha se realizarem trocas de marfim. Afinal, o comércio era a principal atividade econômica do local. Também poderia ser pelo fato de existirem perto da ilha algumas rochas que fazem lembrar o formato de elefantes. Os antigos egípcios chamavam a ilha de Abu ou Lebu, termo que também significa elefante. Já os árabes, por sua vez, deram a ela o nome de Ilha das Flores. Como eu falei, Elefantina tem construções de diferentes períodos. Esse templo aqui, que evidentemente está em processo de restauração, é da época da 18ª dinastia faraônica, a época em que os hebreus estavam como escravos no Egito e depois saíram de lá por mão poderosa de Deus através de Moisés. Aqui nós temos presença do faraó Tutmoses III, de Hatshepsut. Aqui, por exemplo, você tem o faraó, ao meio o deus Amon, e aqui a coroa do Alto e Baixo Egito. Aqui você pode ver, o que é original são essas pedras aqui. As demais fazem parte do processo de restauração que ainda está em processo. Eu particularmente não sei até onde eles querem chegar com a restauração, se eles vão depois pintar, se vão deixar nas cores naturais ou apenas assim para termos uma noção de como era o desenho completo. Mas de qualquer forma, dá uma ideia de que muitos santuários daquela época tinham pequenas salas, pequenos lóculos de oração, onde a pessoa podia oferecer sacrifícios, podia oferecer dádivas. E aqui chama-nos a atenção uma coisa muito especial, que todas as imagens que você vê, sempre as pessoas estão com os pés descalços. Nós já fizemos menção disso no programa Evidências, aqui tem mais uma também que você pode ver, os pés descalços. Por que isso? Na presença de uma divindade, você tira as sandálias. Como eu falei no programa Evidências anterior, alguns programas atrás, isto não significa que devamos tomar daqui uma doutrina. Ao estar diante de Deus no templo, na igreja, no santuário, devemos tirar sapatos. Não é nada disso. Porém, considerando que Moisés foi criado, habituado à cultura egípcia, quando Deus apareceu para ele na sarça ardente, Deus tinha que falar com ele numa linguagem, num tom que Moisés pudesse entender. Por isso, nada mais justo do que Deus dizer: Moisés, tira as suas sandálias, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Esse que está falando com você é o próprio Deus de Israel. Na verdade, a arqueologia também nos presta esse favor de iluminar alguns comportamentos, alguns contextos da antiga cultura bíblica e também dos povos ao redor. É interessante como os egípcios praticavam sempre uma simbiose entre figuras humanas e figuras divinas. Aqui, por exemplo, eu tenho um quadro desse. A mulher que está aqui representa a mãe de Hatshepsut. E aqui seria, num primeiro momento, o pai dela. Num segundo, o deus Amon. Podemos ver bem o deus Amon misturado com o deus Khnum, que tem ali os chifres. A mulher também tem chifres na cabeça, representando a deusa Hathor, aquela que dava o leite, que nutria os bebês, que cuidava das mulheres grávidas do Egito, aquela responsável pela fertilidade do Egito. A união celestial de ambos teria gerado Hatshepsut, uma rainha faraó, filha de seres divinos. Eu fico comparando esse quadro aqui com o que eu encontro no livro do Gênesis.
Lá não é dito que o ser humano é fruto de uma simbiose divino-humana. Não, lá diz que o ser humano é de carne e osso, pó da terra. Mas por um ato de amor do próprio Deus, o Criador do universo, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. E esse mesmo Deus, no futuro, se tornaria carne e habitaria no meio de nós. Aqui é o contrário. Não é o homem que é a imagem de Deus, é a divindade que é a imagem do homem. A divindade que às vezes também mistura feições humanas com feições animais. Mistura simbiose de divino, humano e animalesco, num único ser, numa única filosofia, num único estilo de vida. Conforme nós dissemos no início do programa Evidências de hoje, há indícios arqueológicos claros de que houve uma presença grande de judeus morando aqui na ilha de Elefantina, pelo menos a partir do V século a.C. para cá. Eles, inclusive, construíram aqui um templo onde eles realizavam sacrifícios, como o da Páscoa, sacrifícios diários, guardavam o Shabat. Não existe mais nada do templo judeu, ele foi completamente destruído, não temos mais nenhum resquício dele, apenas o indicativo de sua presença através de um tesouro arqueológico muito importante que foi encontrado aqui na ilha de Elefantina. Vários papiros da época, muito antigos, que contavam do dia a dia deles. Por exemplo, um desses papiros é enviado para Jerusalém para que os diretores, ou os presidentes, ou os organizadores do templo lá, enviassem ou recebessem ofertas daqui. Há também certificados de casamento, contratos, recibos, cartas. Esses papiros hoje estão espalhados em diferentes locais, em diferentes museus ao redor do mundo. Porém, o seu conteúdo lança bastante luz sobre a vida diária dos judeus aqui de Elefantina. O homem cujo rosto aparece nessa página de um antigo livro de descrição do Egito é o explorador e jornalista norte-americano Charles Edwin Wilbur. Foi ele quem adquiriu os primeiros e mais importantes textos de Elefantina em 1893. Mas os papiros acabaram ficando num armazém dentro destas caixas por aproximadamente 50 anos, até que um parente descobriu o valioso tesouro e o doou para o Museu Arqueológico do Brooklyn, onde está até os dias de hoje. Um desses papiros encontrados em Elefantina conta, por exemplo, como era a guarda religiosa dos judeus dos dias festivos, da Páscoa, do Yom Kippur e especialmente do sábado. Aliás, fora da Bíblia, é o texto mais antigo que temos que atesta a guarda do sábado por meio dos judeus. Foi encontrado aqui em Elefantina. Mas também houve um saldo negativo, um testemunho estranho e triste a respeito dos judeus que estavam aqui. A religiosidade egípcia e greco-romana eram tão fortes na região que eles acabaram cometendo o erro do sincretismo, de misturar a religião de Yahweh, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, com as religiões locais. Eles até constituíram uma esposa para Deus, que era provavelmente cultuada no mesmo santuário judeu que havia aqui na ilha. Os papiros falam de um santuário construído pelos judeus em Elefantina, bem como a petição pública para que outro fosse levantado em Jerusalém no ano 406 a.C. Até figuras clássicas como Shambhalat tiveram seu nome mencionado nos textos, evidenciando assim a historicidade dos livros de Esdras e Neemias. Um último dado muito importante em relação aos papiros de Elefantina que foram encontrados aqui na ilha é que eles nos revelam algo a respeito do calendário judeu. E essa revelação será muito importante para os estudos da profecia de Daniel, especialmente Daniel, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Esta é a revelação que o papiro nos traz. Dos cerca de 100 manuscritos encontrados na ilha, 14 são especialmente úteis para reconstruir o calendário usado pelos judeus na época de Esdras e Neemias. 2 deles, em especial, ajudam a datar o início do reinado de Artaxerxes I. Isso tem uma relação especial com as profecias bíblicas de Daniel acerca das 70 semanas
que marcariam com exatidão o início do ministério do Messias e a futura restauração das verdades de Deus. Tais elaborações acadêmicas envolvendo Bíblia, arqueologia, história, matemática, astronomia e ciência demonstram quão sério é o estudo da Bíblia Sagrada e como suas profecias ajudam a confirmar que este é realmente um livro inspirado por Deus. A figura divina que mais se repete nos santuários aqui de Elefantina é a figura de Hunum. E ele aparece aqui, logo atrás de mim. Na parede é possível ver o original ainda do seu rosto. Veja que ele tem chifres, juntamente com sua esposa logo atrás dele e a sua filha logo adiante. Uma família divina, como você pode ver. Esse deus Hunum, na tradição egípcia, seria aquele responsável pela criação do ser humano. E, semelhante ao que vemos no livro do Gênesis, ele também forma o ser humano, o homem e a mulher, a partir do pó da terra. Ele se assenta numa mesa de modelagem e, como se fosse um oleiro modelando um vaso de barro, ele modela o ser humano. Uma linguagem semelhante ao que encontramos no Gênesis, quando diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. Na verdade, o paganismo e a Bíblia bebem na mesma fonte. Um para preservar, o outro para deturpar. Aqui nós temos dois elementos que eu quero mostrar para você. Um deles, evidentemente está danificado, é uma reconstrução, seria Hatshepsut, ainda com seio feminino, mas vestida como se fosse um homem, um faraó. Só que logo abaixo, ao invés de ter o cartucho de Hatshepsut, nós temos o cartucho de Thutmose, ou Thutmoses. Thutmoses III seria aquele que, segundo a nossa teoria levantada aqui no programa Evidências, seria provavelmente o faraó do Êxodo. Chama a atenção que o nome dele, Thutmoses, se escreve da seguinte maneira. Tut, ou Tot, é o deus escriba, aquele que produzia todos os relatórios do julgamento final. E a palavra Mes, ou Mose, significa nascido do deus Tot. Quase todos os faraós e monarcas da 18ª dinastia tinham o nome de uma divindade acoplado a esta forma final, Moses. Por exemplo, A-Mose, nascido do deus A. E o herói da Bíblia, qual o seu nome? Moisés. Provavelmente apenas Mose, aqui estaria o nome de Moisés em egípcio. Estaria faltando, portanto, ao nome de Moisés, a parte divina. Qual Deus representaria? Uma hipótese, talvez Rapimose, mas quando ele se converteu ao Deus verdadeiro, ele tirou o Rapi do seu nome, ficando apenas Moses. No cartucho, indicando a eternidade, o faraó queria emplacar o seu nome, para que durasse por todo sempre, como a sua memória perante os egípcios. Esse aqui é um dos nilômetros de Elefantina, ainda em uso no período greco-romano e também posteriormente no período islâmico. Mas a técnica é a mesma aplicada desde a época da 20ª dinastia egípcia, ou até antes disso. Aqui você vê que a água ela vem até um determinado momento, onde você tem vários degraus, e lá no canto você tem vários riscos na parede. Pela altura da água, eles medem a cheia do rio Nilo. Como eu falei, essa é uma técnica que foi usada não apenas na época faraônica, mas também na época greco-romana e depois disso. Por exemplo, aqui você tem os níveis da época islâmica, totalmente marcados aqui. Quando a água chegava até aqui, ele sabia o nível da água. Aqui você tem o nível da água do período greco-romano. Cada degrau desse aqui, então, era um medidor do nível da água do Nilo. Então o Nilo ia subindo, 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 e eles mediam se aquele ano era um ano de chuva ou um ano de seca pelo nível da água aqui. Quanto mais alto, mais chuva, ou melhor agricultura, melhor para o plantio. Se a água estivesse muito embaixo em determinadas estações do ano, então significava que aquele seria um ano de baixa chuva. Repito, no Egito Antigo, a chuva não era medida por um sinal
que vinha do céu, mas sim que vinha do rio. Eu fico aqui pensando, a poucos metros de onde eu estou, tem os restos de um santuário romano. E aqui uma janela do período faraônico. Dois elementos de épocas tão distintas, tão distantes entre si, convivendo juntas no mesmo pedaço de terra. E eu, que sou do século XXI, através de todas essas ruínas, voltando meu olhar para uma história que ao mesmo tempo é tão distante e emocionalmente tão próxima. A história da salvação, de um Deus que agiu no passado, mas toca no meu coração no presente e por isso me garante o futuro. É claro que um complexo gigantesco como este não podia faltar à figura dele, Ramsés II, o mais famoso faraó de todo o Egito. Ele gostava de ter o seu nome estampado em todas as colunas, templos, santuários. Tudo que fosse grandioso no Egito deveria ter o nome de Ramsés, ainda que ele não fosse o responsável último por aquela construção. Aqui está a sua estátua e aos seus pés Nefertari, a sua esposa. Para os padrões atuais, não seria politicamente correto fazer a imagem da esposa tão pequena assim. Mas naquela época tão patriarcal, você percebe o predomínio dos homens sobre o poder, sobre a cultura, sobre a geografia local. Mas isto não significa que as mulheres também não tenham tido o seu papel. Lembra-se de Hatshepsut? Ela tem um importante papel desempenhado aqui nesse templo, muito antes do Ramsés, e talvez mais glorioso até do que ele. Daqui a pouquinho nós mostraremos para você também a construção de Hatshepsut nesse lugar. Daqui a pouco.